Então, o amor. Nós falamos tanto sobre o amor, sobre estamos apaixonados, estamos amando, não é? Mas quando é que acessamos o amor nessa dimensão do cérebro emocional, onde não há ali parte negativa nenhuma? Porque na maioria das vezes nós nos apaixonamos, supomos amar loucamente alguém ou alguma coisa, para, a partir das frustrações que são fruto das nossas expectativas, nós deixamos de amar. E às vezes passamos até a sentir mágoa, e em alguns casos odiar. Então, como o amor, ele não tem essa parte negativa, nem pode nos fazer sofrer, então parece que tudo que até hoje temos sentido não foi uma expressão de amor do centro emocional, mas sim do nosso centro, do nosso cérebro sensorial, né? Porque é ali que nós sentimos prazer, ali que nós sentimos tristeza, alegria, né? Então, mas em que dimensão é essa, né? Esse amor tão puro assim? É um amor que ele não vai exigir reciprocidade, ele não gera expectativas, não é? E aonde que nós vamos conseguir isso aqui na Terra? A não ser em momentos de êxtase, né? Em momentos de iluminação. É o que os filósofos, Platão, né, chamaria de amor ágape, e que então Platão foi mal interpretado. Quando se fala amor platônico, não é o que Platão falou a respeito do amor. Ele estava se referindo a essa dimensão do ágape, essa dimensão em que o amor, ele se realiza em si mesmo, apenas amando. Não há nenhuma, zero de expectativa. E todas as visões de futuro que são conferidas por essa vertente de amor ágape, elas são positivas, né? Então, o amor ágape é aquele amor do sacrifício, do ofício sagrado, da realização da tarefa, da realização da missão, porém, no nível de profunda integração, de grande alegria, apesar do esforço, apesar do suor. Um exemplo humano que nos aproxima da ideia do que seria esse amor que Platão fala, que é o amor ágape, é, por exemplo, a mãe que está fazendo a festa de aniversário do filho, de primeiro aninho. Então ela se empenha naquele trabalho, e ela normalmente, quando a festa inicia, ela está exausta. Ela é a que menos vai usufruir da festa, mas ela é a que mais estará feliz ao olhar para o sorriso do filho. É algo que
não é passível de ser relatado por palavras, não é? A formatura de um filho, não tem palavras que descreva. Ouvir uma palavra de carinho, de um ser amado. Então é um amor ágape. Então a mãe que vê um filho se formando, ela não lembra do sacrifício que ela fez. Um pai também não. Não lembra, ela não vai pensar nisso. Quando vê o filho brincando com as coleguinhas na festinha de aniversário, ela também não vai lembrar do esforço, do custo daquilo. Porque não é algo que vai exigir reciprocidade. Tudo aquilo que exige reciprocidade não é o ágape. É uma expressão sensorial, positiva, muitas vezes, né? Positiva, bela, harmônica, mas não é o filias. Filias, não é o filias na sua expressão, vamos dizer assim, quando a gente fala filias, amor fraternal, esse amor fraternal, ele ainda, nas suas expressões variadas, ele ainda tem muito de sentir necessidade de reciprocidade, não é? Mas há um nível do amor fraternal que ele é fronteiriço do ágape. Então, é na fraternidade que nós vamos conseguir ter lampejos de ágape. Esse filias, o amor fraternal, é um amor que se desenvolve ao longo de uma convivência que muitas vezes ela inicia numa expressão apaixonada, numa expressão meramente fruto de hormônios, de relações materiais, enfim, né? Aquela paixão do adolescente que fala em amor eterno, lembrando que as paixões, elas têm prazo de validade, não é? As paixões físicas, conjugais, entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, não importa. Elas decorrem de uma bioquímica orgânica. E há quem diga que esse prazo máximo aí seria 4 anos. Então, o amor fraternal, ele se constrói muitas vezes dentro de um ambiente apaixonado. Ele se constrói ali. E ele vai atingindo expressões muito belas e que vão se aproximando de algo que não vai mais exigir nenhuma reciprocidade, não é? Então, enquanto houver numa relação cobrança, frustrações, desejos não atendidos e que se transformam em mágoas, não há ali expressão de amor real, de ágape. O ágape é essa entrega total. Por isso que foi confundido. Amor platônico, a pessoa que se contenta em olhar para o outro, em amá-lo e não ser necessariamente amado. O amor de ágape, quando ele é correspondido, ele é a maior ventura do ser humano. As almas gêmeas, nós vamos falar sobre as almas gêmeas. Existe. Pode crer. Mas então essas expressões de amor, elas podem ser muito primárias,
muito infantis, quando desejamos o outro como um instrumento de satisfação das nossas necessidades. Como uma criança que precisa do peito da mãe, do leite materno, ela suga a mãe. Então, há experiências nas quais estamos muito infantis, incipientes ainda, e então é aquela necessidade de sugar o outro, de absorver tudo que o outro tem. É um amor muito rasteiro, muito infantil, regado muitas vezes a imagens desastrosas, de pornografias, enfim, coisas infantis. Mas, conforme vamos aprofundando a nossa linguagem, nós vamos também acessando dimensões mais de menos apego ao outro, de menos necessidade de sermos atendidos e maior alegria em atender. Não significa que não desejemos afeto, que não desejemos ser compreendidos, compreensão, porque sede de afeto e necessidade de compreensão são leis da terra. Precisamos sentir sede de afeto, desejar acalmar os nossos corações com o afeto de uma alma que nos complete, para que possamos entender o significado disso no outro. É por isso que é uma lei da terra. Por isso que nós necessitamos de afeto. Temos sede de afeto. Para que possamos nós suprir, saciar a sede de afeto de outro. Entender o quanto uma criança precisa de afeto. Então, é por isso que a sede de afeto é comum a todos os humanos, todos que encarnam na Terra. Não é? E a necessidade de sermos compreendidos. Que sejamos julgados com as nossas razões. Então, são leis. Nós sentimos essa falta. O fato de sentirmos falta disso, de sentirmos necessidade de sermos compreendidos, não diminui a nossa capacidade de acessar o amor ágape. De jeito nenhum. Porque, às vezes, não é possível realizar o amor completamente como queríamos. E aí é preciso fazer a renúncia. Então, esse amor ágape nós vamos encontrar em Jesus, que investiu em todos os seus apóstolos, mesmo em Judas. Jesus sabia desde o primeiro momento da fragilidade de Judas. Mas é impressionante como ele, até o último minuto, ainda acreditou, sim, que Judas pudesse fazer a escolha adequada. Ele sabia que Judas era uma alma muito sofrida, que Judas tinha passado experiências muito difíceis. Então Jesus era extremamente compassivo com Judas. Os discípulos não entendiam por que Jesus era tão compassivo. Porque Judas cuidava do dinheiro e nem sempre ele cuidava da melhor maneira. E Jesus mesmo assim confiava a ele o dinheiro. Dava sempre a ele uma segunda chance. Tanto que quando ele vem
beijar Jesus, Jesus pergunta: a que vens, amigo? A que vens? Quando Judas está ansioso ali na ceia com os irmãos, ele não está desfrutando daquele ambiente. Jesus faz a cerimônia do lava-pés, mostrando o que é o amor ágape. Imaginemos o que seja lavar os pés dos apóstolos. Os pés significando acessar uma intimidade muito grande. Uma experiência única. Não eram os nossos pés hoje, que usamos sapatos, que temos cuidado com os nossos pés. Eram pés de pessoas que andavam descalços, com sandálias muito simples, que tinham os pés marcados, cheios de cicatrizes, cheios de histórias. Então, é algo para ser pensado, né? A cerimônia do lava-pés. Havia ali uma dupla humildade, expor a própria marca, a própria dor, a própria fragilidade, a partir dos discípulos, e acessar a fragilidade do outro, lavando-lhe os pés. E ele faz isso com Judas também. E ele sente o incômodo de Judas, que não está bem, que precisa realizar algo com o qual ele já havia se comprometido. Então Jesus libera Judas e diz: o que você precisa fazer, faz logo. Que expressão de amor nisso? Dá para pensar no que isso significa? O que você precisa fazer, Judas? Faz logo. Não há palavras que nos permitam entender isso. Faz logo, Judas. Vai, meu filho. Você está muito incomodado aqui, você não está bem aqui. Vai. Faz. Às vezes as mães têm que falar isso para os seus filhos. Meu filho, a minha presença, a minha forma de viver te incomoda. Então vai. Segue. As minhas crenças não são as suas. Então vai. Faz o que você precisa fazer, ainda que isso seja algo que me crucificará. Não é? Há palavras que descreva isso. Da mãe que vê o filho dando as costas para seguir um caminho. Um caminho. Não há palavra. Então, Amélia Rodrigues tem um texto no livro Trigo de Deus sobre Judas. Então Jesus já tinha sido crucificado e Judas tinha cometido suicídio. E Jesus ainda não tinha se revelado a ninguém. Porque Amélia Rodrigues diz que aqueles 3 dias que Jesus os 3 dias que se passaram da sua morte, ele foi atender Judas. E ele então se aproxima de Jesus em regiões de grande dor e sofrimento e encontra Judas numa faixa de inenarrável também.
capaz de raciocinar. E Jesus se aproxima e ele diz: Judas, sou eu. Judas, sou eu. Isso está revestido de um amor que não é possível descrever. Porque ele não diz assim, não é o Jesus que se define, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é. Ele não está falando de Jesus essência. Ele está falando do Jesus de Nazaré. Do Jesus personalidade. Judas, sou eu, o teu amigo, que estou aqui agora. Ele estabelece uma relação de simetria com Judas, que ele já havia anteriormente firmado quando lhe lavou os pés e lhe acessou todas as suas fragilidades. Então ele podia dizer isso a Judas. Judas, sou eu. Judas, a partir daí, atravessaria os séculos para resolver essa questão com ele mesmo, Judas. Mas com Jesus não, já estava resolvido. Então esse é o amor, ágape. É o amor de Deus por nós, que nunca será compreendido através das nossas palavras e de nenhum dos nossos cérebros que sejam materiais. Nós temos que mergulhar na criação de Deus, mergulhar na natureza, nos seres da criação,